E aí, pessoal, e o otimismo tomou conta do torcedor do Grêmio e não poderia ser diferente. O Grêmio melhorou, o Grêmio mudou muitas situações e passou a jogar melhor, além de ter resultado. E nós vamos falar por quê, o que aconteceu, o que mudou. Tem coisa concreta assim acontecendo dentro do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O torcedor ficou muito incomodado no primeiro turno porque via que o Grêmio podia fazer mais do que estava fazendo. E hoje, quando o Grêmio se aproxima dos líderes e tem rendimento melhor, a gente precisa pegar e tentar entender, o que mudou? O técnico Renato fala, agora a gente está com mais jogadores à disposição. Mas quando tu vai para o fato concreto, tu vê que não é exatamente isso que está em discussão. E eu vou pegar e fazer uma cronologia rápida para tentar colocar ou compreender o que de fato está acontecendo e por que as coisas mudaram dentro do campo de forma bem concreta. Peguei alguns jogos aqui para a gente fazer uma avaliação. O primeiro deles, o jogo contra o Sport. Lembram do jogo contra o Sport? O Grêmio perdeu em Porto Alegre contra o Sport. Perdeu 2-1, saiu perdendo 2-0. Lá no final do jogo, o Grêmio descontou com o gol do PP. Pois naquele jogo, e aí fiz só uma análise rápida aqui, o Grêmio tinha Thiago Neves, Lucas Silva e Everton entre os titulares. E no banco o Grêmio tinha Darlan, tinha Jean-Pierre e tinha PP. PP entrou no segundo tempo, fez o gol até, o gol que deu desconto. Ali o Grêmio perdia 3 pontos em casa, 3 pontos esses considerados irrecuperáveis por todos que analisam futebol e também por Renato Portaluppi e Romildo Bolzan. Na sequência, outro jogo que eu peguei, que também foi um jogo que incomodou o torcedor, e ali as coisas me parecem que começaram a mudar, foi o jogo contra o Santos, no dia 11 de outubro. 11 de outubro, que é a última derrota do Grêmio. E esse jogo, ele mostra muito, porque que o Grêmio tem na defesa, por exemplo, Miranda e David Braz. E Rodrigues, nós vamos chegar nele, vocês vão ver onde ele estava. O meio-campo do Grêmio no jogo contra o Santos tinha Tassiano, Lucas Silva e Robinho. E estavam no banco nesse jogo Rodrigues e Darlan, por exemplo. E em cima dessas situações vem o jogo que eu considero o jogo da virada, que é o jogo contra o Bragantino. Que é o jogo, inclusive eu falei sobre isso, estou sendo muito criticado nas redes sociais porque eu usei a expressão vestiário em chamas. Porque naquele jogo tudo muda. Aquele jogo é um jogo que está Robinho no meio-campo e Jean-Pierre no banco de reservas. O Grêmio vence o jogo por 2-1. Mas na saída daquele jogo, o PP, que é substituído, sai indignado e o Michael sai indignado, como nunca saiu, sai direto para o banco e no outro dia diz, a gente tem que melhorar. E o Grêmio melhora. E por que melhora? Porque toca na ferida. Os melhores têm que jogar, os meninos têm que jogar. Michael, mais uma vez, anteviu o que merecia fazer, assim como fez em 2017, quando, lá naquele episódio, disse o Arthur tem que jogar. Dessa vez, Michael não disse textualmente quem tinha que jogar, mas detectou o problema. Ali, o Grêmio vivia um problema. O Grêmio, por exemplo, colocava Jean-Pierre naquele momento, uma possibilidade, inclusive, de negociação. Um pouco antes, o Renato, numa entrevista, disse, Jean-Pierre é uma questão da diretoria, a questão que vocês conhecem bem, que todos confirmaram, que o Jean-Pierre estava negociando com o Palmeiras. Mas não. O Grêmio se reajusta a partir daquele episódio com o Bragantino, reaglutina forças e hoje, claramente, a gente tem um ambiente muito mais sadio do que tinha naquele momento. E futebol é assim que funciona. E o Grêmio, e aí eu quero trazer mais um dado para vocês que eu acho importante que a gente avalie. Neste período, o Grêmio entregou o seu balanço financeiro com superávit em cima da venda de jogadores. E agora, o que nós podemos dizer, e fazendo uma comparação, uma figura de linguagem, que o Grêmio apresenta também o seu balanço dentro do campo e com, mais uma vez, superávit, neste caso de pontos. Por quê? Porque está usando a categoria de base. A categoria de base que salvou as finanças durante todo esse período começa a salvar mais uma vez. Mais uma vez, começa a salvar também dentro do campo. Porque não é coincidência que o Grêmio melhora a partir da retomada de Jean-Pierre.
O Darlan era preterido do banco, voltou e não é coincidência. Não é por acaso. Aí o sujeito vai dizer, mas o GPR está sempre com lesão. Não é só isso. É também receber o abraço que o clube deu para ele, para que ele tenha a possibilidade de jogar. O Rodrigues, que agora é o principal zagueiro reserva, era reserva dos reservas Paulo Miranda e David Braz. Ele era. Não adianta a gente dizer que não. O Paulo Miranda e o David Braz estavam na frente do Rodrigues. E essa era uma vontade única e exclusiva do treinador. E a gente não pode, simplesmente porque está tudo muito bem agora, a gente dizer, não, isso mudou. Não, mudou porque botou agora. Quando a gente dizia, tem que jogar o GPR, não tem que jogar o Robinho, tem que jogar o GPR, não tem que jogar o Thiago Neves, eu citei para vocês aqui o jogo contra o Sport, meio campo do Grêmio tinha Lucas Silva e Thiago Neves. E no banco de reservas estavam Darlan e GPR. Isso é fato. Isso não é especulação, notícia. Não, isso é fato, está escrito. Está na súmula do jogo. Então, quando a gente avalia isso, e eu acho que a gente precisa, a partir de agora, começar a projetar, parar de olhar para trás, porque a gente só olha para trás porque a coisa não deu certo lá, e quando deu certo a gente tem que valorizar. Por quê? Porque o Grêmio é vitorioso quando usa a base, é por isso que o Grêmio melhora. E isso historicamente acontece, a gente não pode passar a mão por cima. E a gente tem que ir sim no centro da questão. Ou o Grêmio realizava aquele rompimento, e eu coloco o jogo como Bragantino como a base do rompimento, que foi a participação, mais uma vez, do Michael, que é o grande líder desse grupo, o grande líder desse time, o homem que consegue fazer a leitura total das coisas, que inclusive ontem, na coletiva, Renato Portaluppi citou a participação do Michael na retomada também do GPR, porque o Michael sabia da importância dele, mais do que outros que não sabiam. Ele sabia da importância do GPR para o crescimento do time. E a partir daí as coisas se ajeitaram e hoje parece que o Grêmio começa a voar numa forma de crescimento. E em cima dessa leitura a gente precisa sim agora esquecer dos pontos perdidos e visualizar a liderança do campeonato. Nós podemos ganhar o campeonato. Podemos ganhar. Me parece que é irreversível, e eu não sei o que vocês pensam, mas me parece que é irreversível que o Grêmio vai sim embalar sua força na juventude. De Darlan, de Jean-Pierre, de PP, de Matheus Henrique, de Rodrigues, de Ferreira, porque aí está a solução do Grêmio. O Grêmio só vai ter solução em cima desses meninos. Se recuperou neste momento da temporada em cima do talento deles. E a partir de agora me parece irreversível que o Grêmio não vai dar um passo para trás, insistindo com jogadores que não tem mais o que dá para o Grêmio. O Grêmio vai insistir nesses meninos e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar fortes na Copa do Brasil, nós vamos chegar fortes na Libertadores e principalmente nós podemos sim ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio melhorou em cima do talento dos meninos. E eu espero que a partir de agora a gente possa cantar muitas vitórias, que é isso que nos alegra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.